Eu sou o Lincoln Tá e este joia. é o Por Vamos Cima lá. da Zebra. Estou com o meu amigo aqui, o Jacaré. Boa noite, eu sou Jacaré, eu sou aqui de Caçapava, apaixonado por motor, motocicleta, carro, qualquer tipo de competição aí de esporte motor. A gente vem aqui só para bater um papo aqui de Fórmula 1. Estou eu e o Lincoln hoje aqui, os nossos dois outros amigos estão com os compromissos aí, a semana eles não podem participar com a gente, na próxima eles vão estar juntos aí, que é o Paulão e o Rafa. A gente se conheceu em Interlagos aí há uns 20 anos atrás, e a gente está todo ano em Interlagos curtindo a corrida lá, e a gente, de uns anos para cá, desde quando inventaram o WhatsApp, a gente começou a trocar ideia de Fórmula 1, e nos últimos tempos aí, o Lincoln aí com os meninos montaram o podcast e a gente começou a bater papo de Fórmula 1 na internet e tá ficando engraçado. Então, se puder curtir, compartilhar aí o que a gente está apresentando aí, seria uma coisa bem legal. E obrigado aí de estar assistindo a gente aí. A nossa ideia hoje é fazer um resumão aí do que aconteceu no ano aí da Fórmula 1, porque essa semana não teve, né, de corrida. Então a gente queria fazer esse resumo, só um catacata e contar o que a gente espera aí das próximas etapas aí da Fórmula 1 e o que a gente esperava, né, da corrida esse ano. Daí vamos começar então. Grande Prêmio da Austrália, abertura do Campeonato Mundial, dobradinha da McLaren no qualificatório, e aquela corrida com chuva, um Cara, caos. aquela corrida foi interessante, né, cara? Porque assim, né, o Lincoln, já começou aquele barbárie, né, cara? Todo mundo escorregando para tudo que é lado. O Bortoleto tava dando bem, cara. E ele chegou a se tocar com o Huckenberg na largada. Isso Sim, afetou sim, o carro sim. dele durante toda a corrida e ele fez uma corrida Eu, sólida. eu desconfio que aquilo ali até que quebrou o carro dele depois, Foi. porque ele é interessante que a hora que ele rodou, já estava meio que no final da corrida, né, cara? Ele estava indo bem. E ele roda, antes dele bater, o carro, você vê que a suspensão Então quebrou. quebrou. Ah, então, ali foi uma corrida bem interessante. E falando do campeonato passado, né, 2024, a McLaren terminou em primeiro, a Ferrari em segundo. E, e a Red Bull terminou não tão bem, né? O Verstappen estava muito bem ainda, porque ele ganhou o campeonato, mas Ele ele teve performou muito bem no início do campeonato, no até o Q1. meio do campeonato. Dali para frente, a McLaren foi dominando e a Ferrari perdeu aquele campeonato por detalhe, porque era para ela ganhar esse campeonato aí. Então eu esperava que esse 2025 a Ferrari chegasse bombando, cara, bombando. Até na pré-temporada a gente já imaginava a McLaren melhor, mas eu pensava que a Ferrari, né, eu pelo menos, eu não sei você, Lincoln, eu imaginava que a Ferrari ia estar muito melhor nesse campeonato, e você? Poderia estar mais próxima dos líderes. E a Ferrari, eu acho que a Ferrari começou decepcionando esse ano. Eu, Eles modificaram alguns conceitos do carro para esse ano. Talvez se eles tivessem desenvolvido então, mais o carro do mas, ano mas, sa- passado, mas, seria melhor. mas sabe uma coisa que aconteceu com eles? Eles foram punidos por causa da altura do carro, né? O Sim. carro o carro estava muito baixo, começou a pegar o assoalho no chão e gastou muito o assoalho, e o assoalho do carro deu uma punição lá, porque ele estava 2 décimos menor do que era para estar, porque gastou o assoalho. Na China, Então, os dois foram desclassificados, tanto para corrida, o Hamilton na segunda corrida. para sprint não, né? O Hamilton ganhou. Mas o que eu enxergo ali, cara? Tem um erro de concepção da suspensão traseira da McLaren, da Ferrari. Ferrari. Então, o que eles tiveram que fazer? Para o carro não bater no chão, eles levantaram o carro um pouco. Então, se você prestar atenção nas primeiras corridas, o carro dele estava mais baixo. Mais baixo, o efeito solo, ele age muito melhor, porque ele faz uma vedação na lateral do carro e faz com que o carro tenha uma performance melhor. Ele vira ali um tubo de Venturi e prensa o carro no chão. É, mas daí, o que aconteceu? Eles tiveram aquela punição, então o que eles passaram a fazer? Eles deram uma levantadinha no carro. E esse carro mais levantado, ele não consegue ter performance. Então eu enxergo que tem um erro de concepção de suspensão traseira, entendeu? Então esse problema de suspensão traseira fez com que eles não conseguissem ter uma boa performance.
E o Hamilton, né, apesar de ter feito uma corrida sprint na China espetacular, ganhou lá, né, largou em primeiro, ganhou, tal, foi uma corrida realmente boa. Pô, Mas assim, foi só aquilo ali, ele não fez mais nada assim que a gente olhasse, e ele tá tomando, desde lá, ele tá tomando bem uma surra do do Leclerc, Leclerc. cara. Ele não É, o, consegue acompanhar o Leclerc. a única aparição, vamos falar assim, do Hamilton, a aparição boa do Hamilton foi realmente na sprint da China, onde ele fez a pole e venceu a corrida. Depois, de lá para cá, assim, um domínio do Charles Leclerc É, tranquilo, assim. considerando que a McLaren já era para muitos aí o carro favorito para o campeonato, eu imaginava que eles iam nadar de braçada. Eu já imaginava isso, estão nadando de braçada, né? Só que eu pensava que o Norris ia ser melhor, porque o ano passado ele estava muito bem, e o Piastri é um carinha que você olha o resultado do ano passado, ele estava P6, P5, ele não é um cara constante, né? Na Austrália, na Austrália ele O deu uma pior mancada lá, você lembra? foi o pior resultado do Piastri, que os dois saíram, tanto o Norris quanto o Piastri saíram da pista, na hora É, que voltou, o Norris conseguiu segurar, mas o Piastri rodou, foi parar lá atrás, ainda conseguiu uma nona colocação. Foi a pior colocação dele no campeonato até agora, né, na corrida de casa dele na então, Austrália. na Austrália, certo? Então, na Austrália foi mal, foi mal. Mas assim, o Foi a campeonato única corrida. do Piastri, cara, tá muito bom, né, cara? Tá mostrando que ele é um cara centrado, ele não deixa a peteca cair, e ele não tá nem tão preocupado com os outros, ele tá sempre pensando nele, não, vou lá, tô calmo, tô fazendo tal. Ao contrário do Norris, que o Norris eu já vejo que ele é um cara meio desesperadão. O Apertou, ele dá cada bancada que não dá para acreditar que A um piloto de pressão ele não Fórmula 1, segura, alta performance, não segura. E não o, e segura a pressão. o Piastri, ao contrário, o Piastri ele está conseguindo ser muito constante, não está errando, e a hora que precisa dele está lá. Né? O Verstappen está tirando leite de pedra, está Fazendo desesperado para conseguir as coisas, está tirando leite de pedra. Né? fazendo um campeonato Agora, espetacular, Verstappen. tá transformando o campeonato num espetáculo, exatamente isso aí, cara. Porque eu vejo assim que eu não esperava que ele ficasse, que o carro tivesse tão abaixo, né? Porque eu pensei assim, o pessoal da Red Bull vai fazer alguma coisa, cara, e vai fazer com que o carro fique em condições de competir com a McLaren e com a Ferrari. Só que assim, a Mercedes me surpreendeu, porque eu pensei, a Mercedes esse ano vai estar muito mal, e ela tá ali, só que você Hoje percebe que ela tem mais carro, só que tá dando azar, né? falta alguma coisa para chegar lá, mas hoje eu considero a Mercedes o segundo carro, vem a McLaren primeiro. Primeira Mercedes tem o segundo melhor carro da temporada esse ano. E o Russell vem Com performando certeza, com bem também. certeza. E o Russell vem bem, ele deu uns azars aí, né? Deu azar. Acho que tanto ele quanto o Antonelli deram azar. O Antonelli realmente é um prodígio, um carinha Vem numa muito bom, curva de mas não está crescimento o conseguindo acompanhar. Antonelli muito boa. Mas ele tem uma dificuldade para acompanhar o Russell, né, cara? O Russell realmente ele também é um prodígio, um cara espetacular. E eu percebo assim, você olha o Russell com o Hamilton, ele ele foi de igual para igual com o Hamilton, né, cara? Ele não baixou a bola para o Hamilton, não. Né? E isso dentro da Eles Mercedes, né? Vamos falar só fizeram da mesma duas, equipe. não, E, três e você, temporadas juntos. De três, o Russell venceu as ele foi duas. de igual para igual. Então. Aí, E agora falando de, de, de Aston Martin, né, cara? É, o que a gente está vendo esse ano é uma coisa muito inusitada. Porque assim, eu não boto muita fé na Aston Martin andando na Fórmula 1, uma equipe assim que ela é um puta carro, um negócio espetacular fora da Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 a gente sempre tem aquela impressão ali que tá ali só para fazer uma propaganda, né? Não tá ali
O ano passado ainda começaram, no começo do ano, você fala, pô, acho que agora vai, né? Com o Alonso e tudo mais. Esse ano não está indo bem, e o Alonso ainda está tomando uma surra do Stroll, né? Que é uma Mas coisa mais feia. Só na última corrida aí que ele essa conseguiu. mas essa surra que o uma surra em tese, né, porque é mais na pontuação que o Stroll, mas eu computo isso ao Stroll deu alguma sorte no início do campeonato, e o Alonso deu algum azar. Quebrou o motor, quebrou, a chuva, ele algumas corridas ele não completou, então eu acredito um pouco de algum azar ali nas primeiras corridas pelo Fernando Não, Alonso. eu Mas concordo que foi azar. a gente tem que olhar A os gente tá, pontos. Olhando os pontos, realmente o Stroll tá bem à frente do Alonso. então, a gente tá na 10ª corrida já, né, cara? É um campeonato longo, né? Esse campeonato não é um campeonato igual era antigamente, que a gente via um campeonatinho curtinho, né? Que apesar de estar o ano inteiro, você tinha umas lacunas grandes aí entre uma corrida e outra. Agora o campeonato é um campeonato longo, mas em 10 corridas o Alonso está muito aquém do Stroll. E o Stroll, é assim, ele não é o Zé Mané, mas ele não é um piloto médio, é um piloto médio baixo, né, cara? É um piloto considerado por muitos aí fraco, né? Não é um cara que aspira a ser um campeão. O Alonso, Lo- teoricamente, vai, Longe disso, longe é disso. longe disso. Então, ele é um cara mediano. Ele está ali nitidamente porque ele tem o patrocínio Master, né, Pai, cara? Né? patrocínio. Exatamente. Então, ele com o patrocínio ali é uma coisa bem diferente de você ter capacidade mesmo. Tudo bem que qualquer piloto que entra na Fórmula 1, se ele não tiver um patrocínio forte, ele não consegue ficar. Não adianta só ser bom, não. Fórmula 1 tem muita coisa em jogo ali, muita grana em jogo. Mas ele é simplesmente o dono da Aston Martin. Não compraram só a equipe, quando compraram a fábrica da Aston Martin. Um dado interessante, eu tenho um amigo que trabalha na Europa e vende alguns produtos lá para Aston Martin, lá na Inglaterra. A empresa que ele vendia lá, vendia número X lá de peças lá para Aston Martin. E daí hoje eles vendem 10 vezes mais. Desde quando a Aston Martin entrou na Fórmula 1, eles vendem 10 vezes mais. Pra você imaginar o tanto que vende a Fórmula 1. Então a Fórmula 1 é um negócio maluco. Isso porque eles não estão ganhando. Não estão ganhando, mas o Aston Martin é o carro, é o safety car, né? Ele sempre está ali. Então ele está sempre na mídia. Então é É, um hoje, diferencial maluco isso aí. hoje a Fórmula 1, eu falo que é o fenômeno pós-Netflix. Cresceu demais e é um negócio que todo mundo quer estar ali, todas as marcas querem aparecer. E para Cara, Aston é Martin assim, é importantíssimo. Tanto o pai do Stroll já negou, acho que uma ou duas ofertas aí de um grupo da árabe lá que eles queriam comprar a equipe, mas ele ainda não vendeu. ele não vendeu, mas eu acho que esse negócio para ele está muito bom e ele tem um sonho lá do filho dele ser campeão. Com o Adrian Tanto Newey lá, o Adrian Newey aí o ano que vem pode ser que tenha alguma coisa diferente, né? Não sei se vai ser possível o Adrian Newey transformar a equipe ali numa super equipe, mas estamos falando do Adrian Newey, que é um mago, né, cara? Então, eles estão pode ser. levando os motores Honda e o Newey. Praticamente Exatamente. uma Red Bull verde ano que vem, Pode ser. provavelmente. Tomara que seja, cara. Tomara que seja. Considerando que o ano que vem mexe tudo, né, cara? A- as regras O mudar, regulamento. as regras vão mudar demais, regulamento todo novo. Então eu acho que tem uma chance aí de dar uma mexida nas cadeiras, né? Acho que vai ser um Tal- negócio legal. Talvez seja essa a aposta do Alonso. Tentar ano que vem ver se Então, ele eu consegue tenho, o eu tenho líder. certeza disso. Sabe uma outra coisa que eu estou pensando também? Estão falando muito do Verstappen, né, na Aston Martin. O que eu imagino do Verstappen na Aston Martin? Ele fica esse ano Red Bull. na Red Bull, que é Team, e o ano que vem vai ser as novas regras. A nova regra, o que vai acontecer? O primeiro ano vai ditar muito o que vai ser nos últimos 6 anos, certo? Que eu acho que, se eu não me engano, é 6 anos aí São 6 aproximadamente. anos aí Daí, daí o que vai acontecer? O cara vem e fala assim, pô, se eu opto por ir para Mercedes e a Mercedes não acertou o carro.
Se eu opto ir para Aston Martin, não acertou o carro. Se eu opto, porque para onde ele quiser ir, o pessoal aceita ele. Eu acho que ele só não consegue ir, talvez, para Ferrari. Pro resto, onde ele assoviar, vai. Você concorda ou não? Eu falo que eu gostaria de vê-lo na Ferrari. Hoje seria difícil. Eu acho que Então, ele teria uma combinação explosiva dentro da Ferrari, mas eu não acredito nele na Ferrari. Hoje tem duas coisas assim. Você imagina que hoje tem o Hamilton, que não está se dando bem, não se encaixou no carro, mas é o Hamilton. O cara é 7 vezes campeão, é um cara inquestionável. Se alguém conseguir questionar o Hamilton, o cara é um Zé Mané, cara. Desculpa, mas não tem como questionar o cara. É igual você questionar o Schumacher, os números do cara diz tudo, né? Não tem como o cara ser ruim, né? O cara é um espetáculo, o cara é um fenômeno. Então o Hamilton é um fenômeno. Agora, o Leclerc está andando melhor que o Hamilton. Então, a Ferrari está naquela assim, eu tiro o Leclerc, deixo só o Hamilton e ponho qualquer outro no lugar, o cara, pode ser que outra pessoa não se adapte ao carro. Então, os caras ficam naquele impasse, ainda tem um contrato. Então, tem umas coisas aí que acho que para a Ferrari é uma coisa muito mais improvável. Mas qualquer outro. algumas semanas atrás teve até conversa o pessoal falou: "Ah, o Leclerc quer sair da Ferrari", mas pura especulação. Eu acho que é especulação também, mas o que eu imagino do Verstappen? O Verstappen, ele espera o ano que vem, e daí o ano que vem ele mira todo mundo e fala: peraí, a Mercedes aqui, ó, despontou, se deu bem, acertou o carro. Ah, não, a Red Bull se deu bem. Se a Red Bull se der bem, tô aqui, me deixa aqui. Se a Mercedes for bem, ele pula para lá. Se a Aston Martin se der bem, ele pula para lá. Então, quem for a equipe que se der bem e ele já tem convite, ele vou para esse lado e tá tudo certo. É isso que eu imagino do Verstappen, entendeu? Então eu acho que ele tá esperando ali, só vendo para que lado que ele vai, porque é uma jogada de mestre para ele, sendo que ele tem a carta na mão, porque ele realmente hoje é o melhor piloto do grid. Isso aí é inquestionável. Hoje, em tese, ele escolhe a equipe para correr. E a Mercedes tentou ele ano passado. A Então, Mercedes tem tentou ele no passado, só que ele não foi porque ele não estava esperando que. Ele a não quer ir para um Mercedes carro. Ele não quer ir para um carro fraco. E eu ele vou estava além, com receio. ele nessa Mercedes desse ano, que a Mercedes está andando melhor que a Red Bull, estaria bem melhor no campeonato, Nossa, porque ele faz a diferença no carro. se ele tivesse na Mercedes, eu falo para você que ele estava em primeiro no campeonato. Ele estaria em primeiro. Com certeza ele estaria em primeiro. Agora, é assim, falando de Sauber, né? A Sauber, o ano passado, foi o pior carro do grid, esse ano ela já mostrou uma evolução extraordinária. As últimas, a penúltima corrida, ela mostrou uma coisa, puta, foi muito bem. É, Nas duas últimas, o Hülkenberg pontuou. o Hulk tá fazendo a diferença, a experiência dele, é um cara rápido, e o Hulk é um cara assim que ele, para entrar na Fórmula 1, ele já era dito como uma promessa, só que assim, ele deu azar, pegou carros ruins, ele teve algumas performances ruins aí na história dele, mas ele é um cara que ele tinha tudo para ser um campeão, ou pelo menos está pleiteando ali ótimos resultados. Então ele deu muito azar, né, cara? A Ele gente acabou não conhece. entrando na equipe, muito se cogitou do Hulk em equipes grandes, mas ele nunca sentou numa equipe que desse Não, condições a ele. não. Então, mas daí esse ano ele está mostrando serviço, ele está mostrando que ele tem capacidade. Mas assim, vamos pensar, esse cara, ele tá no final de carreira, certo? Ele tá já passou de 3/4 da carreira dele. Se ele tiver um quarto de carreira ali, eu não dou 4 anos para ele na Fórmula 1, Não. entendeu? Eu não acredito em 4 anos ele. E ele não vai ter carro em 4 anos para ele andar. O ano que vem ele vai estar na Audi, certo? Pô, legal, ele na Audi, campeão. É campeão. É um cara bom, né? Uma situação campeã. Mas o ano que vem eu não acredito na Audi o ano que vem. Se ela tivesse com motor Honda, com motor Mercedes, motor Ferrari, eu acreditaria na Audi. Mas a Audi desenvolvendo o próprio motor para a Fórmula 1, né? A unidade de potência para a Fórmula 1, eu não acredito na Audi o ano que vem. Então a Audi eu acredito nela daqui 4 anos, 3, 4 anos.
e 3, 4 anos o Hulk tá na Bita, já era o Hulk. Já foi. Então eu não acredito no futuro dele na Fórmula 1 em outra equipe. A não ser que alguém enxergue assim, pô, na Sauber ele fez isso, e se eu puxo ele para cá, de repente ele tem alguma oportunidade, mas ele tem um contrato, aquele contrato double lá, né? Que é um ano mais Dois, um e a opção é da equipe. é um ano mais um e opção da equipe de ficar com ele. O Bortoleto tá no início do início, né, cara? E tá Ele andando bem, porque eu vou fazer aqui uma questão do Bortoleto. O pessoal fala, o Bortoleto, o brasileiro gosta de ver o brasileiro vencer. Só que dentro da própria Sauber, o, o é, carro está melhor e ele vem performando bem, qualificando até em algumas corridas na frente do Hülkenberg e vem andando bem. Dentro da estratégia da corrida, a própria equipe que pisou na bola ali em algumas estratégias. E talvez eu é, acredito que já era para o Bortoleto ter pontuado esse ano. como a gente comentou já em outros episódios aí, falando de Bortoleto, o que eu vejo nele é o seguinte, ele está muito prudente, com muito medo de não terminar a corrida, tal. Então ele tá mais tentando é, se manter na pista e ter quilômetro rodado do que ter resultado. Ele não está tendo ponto, ele quer só quilômetro rodado de Fórmula 1. Né? Isso para a equipe tá bom, porque eles sabem que eles não têm um carro competitivo, então para eles está excelente, porque o cara está testando o carro e tal. Ele não estava com o carro igual o Hulk também, agora parece que está, né? Agora que ele está com Sim, o carro igual o as Hulk, então atualizações primeiro vem no carro do Hülkenberg. então o carro dele não era o mesmo carro do Hulk. Então ele tá indo bem, não, ele está conseguindo concluir corridas, não está conseguindo pontuar, mas ele está ali na tanga, né, cara? A última corrida faltou uma posição, né? Se ele tivesse uma posição, ele pontuava já. Então eu acho que, pensando neles ali, eu acho que tá um bom resultado. É, o ano que vem eu acho que não vai ser fácil, vai ser árduo de novo, né? E esse ano eles estão acima do esperado. Está acima do esperado. Até Eu, pelo menos, complementando você, Jacaré, você comentou que o Bortoleto traz o carro para casa, ele se preocupa além de uhum, trazer. Isso aí a equipe valoriza, porque ele não traz sim, prejuízo para a equipe. Ele sim, sim. traz dados para a equipe, coleta dados durante os GPs e traz o carro íntegro para É casa. uma coisa A interessante. única perda de carro que ele teve foi na abertura na Austrália e por conta das condições, chuva ali, e o É, toquezinho que ele teve com eu o Hulk toco, eu na toco largada. no próprio Hulk. Assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração que ele está no primeiro ano, né? Primeiro ano, dificilmente alguém com equipe pequena consegue fazer um resultado extraordinário. E o pessoal, não, o Hamilton no primeiro ano e tal, pô, ele entrou na McLaren, no carro que a McLaren já era um carro de ponta, né? Então dificilmente alguém consegue. Se a gente fala do Senna, por exemplo, né, cara? O Senna andando de Toleman. Você, meu, o cara tá andando de Toleman, que na chuva, estão falando de Ayrton Senna e tal, e o cara ainda conseguiu fazer bonito ali. Agora falando um pouco sobre o outro estreante, o Hadjar, que no início do campeonato, primeira etapa, aquela chuva na Austrália, e acabou rodando ali na volta de apresentação, bateu, deixou. Uhum. Não disputou a sua primeira corrida no campeonato, mas depois ele veio performando, melhorou, veio melhorando. Na última corrida no Canadá ele não pontuou, mas foi um piloto que vem crescendo também. Cara, eu gosto desse rapazinho aí, cara. Eu acho que ele vai ter um futuro bom, viu, cara? Ele realmente ele deu azar, mas você começa a olhar as outras corridas dele, ele tá perdendo também pro companheiro de equipe dele, né? Na verdade, acho que tá todo mundo, todos os Não, não, estreantes ele tá estão ganhando. perdendo. Não, Ah, ele não, tá o ganhando Hadjar tá do ganhando. companheiro. Então ele é o único que tá É o ganhando, né? Lawson. O Lawson É, que saiu da Red Bull, houve a troca lá putz, com foi mesmo. o Nossa, coitado do Tsunoda, Alonso. e O ele La- tá. Ele é o melhor piloto. Depois do Verstappen, ele é o melhor piloto de todas as equipes da Red Bull. ele é o cara que ele deve ter bloqueado o manager lá da Red Bull, né, cara, no celular. Os caras mandavam mensagem para ele, ele não O Mar... atende, eu acho. Porque ele deve estar com Helmut medo. Marko.
É, Não então, atender. não, o Helmut Marko, você é louco, velho. Se o cara ligar para ele, ele não atende. Não, não, não vi essa ligação, cara. Foi mal, cara. Desculpa, não deu. Porque se ele for para lá, queima ele, cara. Apesar que a Red Bull, com aquele negócio de tiro Lawson, Foco depois no- é, o Tsunoda, e agora, se eles tirar o Tsunoda, eu acho que ele pode trocar por mais um, né? Só mais um. Só mais um. Daí vai colocar o Hadjar, né? Isaac Hadjar, né, o nome dele, né? Mas se colocar ele, cara, é muita sacanagem, né, cara? Porque eu acho que você vai queimar, queimar o filme dele, cara. Nem ele acho que quer ir para Não essa segunda quer, posição da eu Red acho Bull que ele esse não ano. quer. Eu acho que ele não quer também, não. Isso aí é muita sacanagem. Mas assim, mas ele é um carinha muito bom, né, cara? Muito bom ele. Né? Já vem Ah, performando bem é. esse ano. E o Colapinto, o que você acha dele? O argentino me decepcionou. Eu achei que ele ia fazer melhor esse ano, mas. Porque ele começou muito bem ano passado. O Hadjar é francês, né? Você sabe, né? O Radiar francês. Ele é francês, né? Então, o Colapinto, cara, eu imaginava que ele ia ser bem ousado, bem assim, bem latino-americano, né? Sangue latino-americano. E ele é, na verdade. Só que é demais, né? É demais. Ele tem feito umas atrapalhadas. Apesar que a última corrida ele foi bem, né? Ele foi A melhor, última corrida ele foi classificou bem. bem no Canadá, mas ele tá um tom. Talvez ele precise. Você falou, o Bortoleto é mais cauteloso. Talvez o Colapinto precisaria ser um pouco mais cauteloso para entregar o carro, chegar com o carro, É, levar o carro é, para casa, como diria as Ferrari tem na que, época de Rubinho e Schumacher. traga as Pra crianças para casa, casa, pra né? casa. Então, tem que misturar os dois, né, cara? O Colapinto com o Bortoleto e daí vai sair dois pilotos um pouco mais ousado e um pouco mais cauteloso, né? Se aumenta a dose da cautela e o outro se aumenta a dose da ousadia, né, cara? Acho que isso que tem que fazer nos dois, porque falta um pouco de ousadia e o outro falta um pouco de cautela. E o outro tem excesso de cautela e falta um pouco de ousadia. E os dois são bons pilotos, né, cara? Não tem como falar mal deles. Né? Tem outras categorias. Eu procurei saber sobre o Colapinto. O Colapinto, ele sempre foi bem, né, cara? Não é um cara que caiu de paraquedas na Fórmula 1 ali, cara. É um cara que. Agora deixa eu falar uma coisinha rápida aí, assim, mudando de Fórmula 1 para Fórmula 1. Você tá empolgadão aí pro F1 aí, o filme ou não? Não tô. Você não Não tá? estou. Cara, Não, cara, arranjão, não sei. vão ter que arranjar Eu, uma eu acho, confusão. eu acho que vai ser um filme muito. Não vai ser voltado pro fã raiz da Fórmula 1. E eu Não, não, sou isso com aquele certeza, fã isso com raiz. certeza não. Mas assim, Então. mas eu acho que vai ser, você lembra Dias de Trovão? Acho que vai ser uma coisa assim, Sim. entendeu? Sim. Vai ser muito louco, cara, muito louco. Assim, todas as filmagens dentro da Não, Fórmula 1, foi com total apoio da Fórmula 1. A Fórmula é, 1, é acho que é uma, um dos patrocinadores desse filme. Então, é um dos patrocinadores, o Hamilton é um dos patrocinadores, né? Eu vi ali umas pessoas comentando sobre o filme e tal. Bom, o Brad Pitt é, é o principal ali, né? Mas cara, eu acho que o filme vai ser muito bom, cara. Vai ser muito legal o Esperar. filme. Mas eu acho que Não, vai ter umas coisas assim, sabe aqueles acidentes espetaculares? O cara tá com o carro no saca. outro e mostra assim igual o filme, assim, que o cara taca esse carro em cima do outro, não é punido, não pega nada, como se fosse uma cidade sem lei, né? Como se a Fórmula Até, 1 não tivesse lei. E é isso que eu até em imagino. Vegas, ano passado, tinha uma cena que isso aí não acontece na Fórmula 1. Uhum. Não sei se era o Brad Pitt, acho que estava gravando. Ele sai do carro, dá alguns passos e desmaia. Então, É, acredito é, que eles estão então, procurando. Mas, então ó, não sendo igual aquele do Stallone da Fórmula Indy, como que chamava? puta, Que aquele aquele foi muito do alta Stallone, velocidade. do Aquele foi Stallone muito ruim. cara, o Stallone foi ruim, cara, aquele lance da moeda, né? Ele pega a moeda, né? Não. O cara, se eu só consigo pegar duas, ele vira rodinha, assim, tem uma moeda em cima, né? Tem uma moeda do outro lado, né? Acredito, É, não, vai ser melhor. Vai ser melhor. aqui, vai melhor que aquilo com certeza que aquele lá é meio fraquinho mesmo. Mas Meio o resto, fraquinho, não, bem fraquinho. então, mas o do Nick Lauda foi bom, hein, cara? Não, Você gostou aquilo do foi filme do Nick Lauda? espetacular.
Do Nick Aquele Lauda, eu Rush gostei foi pra caramba. espetacular. Eu falar, aquele é um filme voltado para o fã da Fórmula 1. Talvez Ele lá esse foi. filme hoje, porque na verdade eu tô falando por comentários, alguns jornalistas que já falaram da prévia, ele é voltado para trazer fãs para a Fórmula 1. O pessoal já É. falou: talvez o fã raiz da Fórmula 1 não vá gostar tanto. Mas a gente assiste tudo, poxa. Exatamente, exatamente. Cara, mas eu tô empolgadão, cara. Tô esperando isso aí. Cara, eu entrei já nos sites aí do cinema, aí, de vários cinemas, para ver se não tem um pré-lançamento dia 25, porque o lançamento mundial vai ser dia 25, né? E dia 26 que vai ser no Brasil, né? Sim, não, já. É, Próxima semana, né? esse filme tem que ver no cinema, hein, cara? Não tem que esperar na TV, não. Tem que esperar na Netflix, não. Tem que ser E no cinema. vai ter os carrinhos de lançamento no McDonald's também, No né? McDonald's, cara. Vou ter que comprar McLanche Feliz, cara. Vou lá comprar os quatro, sabe? Sei lá quanto. Já vai dar. Fazer a coleção. Começa dando prejuízo já o negócio, mas tá bom, faz parte também. Fica a lembrança. Não, Mas eu aí, tô empolgadão, cara. Eu tô empolgado sim. e Acho que vai chamar Fórmula 1 filme, né? Acho é se não me Fórmula 1 engano, filme, é. o filme. Eu Se não acho me que engano, esse é o. eu acho que ele foi uma jogada de marketing até, por causa que porque assim, você imagina que o pessoal vai pesquisar, né, F1, já acha o filme, já acha o trailer, vai ter um filme aí e tal. Eu acho que para a Fórmula 1 isso foi muito bom e para o filme foi muito bom, né? E é uma coisa hollywoodiana, né, cara? Não é um negócio de Zé Mané aí, lá daquele Bollywood, né? Lá, não é isso aí, não. É um negócio fera, né? E o Tsunoda declarou essa semana: eu assisti o filme, mas é que eles fizeram uma prévia lá em Nova York. Uhum. E ele falou: toda vez que eu passo no filme, o Brad Pitt tá fazendo uma ultrapassagem em mim. Mas também ia esperar o quê dele? Mas só que diz que tem umas cenas loucas lá, assim, o Verstappen mostrando o dedo do meio pro Brad Pitt, tem uns negócios assim interessantes, cara. Diz que tem umas cenas assim bem legais. Eu não vi o filme, então não posso dar spoiler de nada, mas diz que não tem assim um inimigo, né? Não tem um bandidão, não tem nada. É corrida pura e mostra lá, vai ter um romance interno do filme e parece que é da equipe com a própria equipe tentando se manter na Fórmula 1, né? Que a equipe está meio falida, tal. É uma história mais ou menos assim. Mas aí eu tô empolgado com isso aí, cara. Eu acho que vai ser um negócio legal, cara. Semana que vem eu tô no cinema. É semana que vem mesmo, né? Semana que Dia vem, dia 26, ó. 26, confirmado, dia Dia 26, 26. estreia no Brasil. Dia 26. Eu estiver lá, eu vou mandar um print para você, ó. Tô aqui. Apesar que eu mandei no grupo lá, você viu? Que eu já mandei do lado do cartaz, do lado do Brad Pitt lá. O pessoal tava me confundindo com o Brad Pitt. Muita gente olha e fala, pô, tá, o Jacaré Pitt aí, pô. Depois da gripe. Eu sou muito parecido. Se o Brad Pitt for atropelado Se o Brad Pitt for atropelado aí por um trem, alguma coisa que é do caminhão aí, bater num trem, de repente vai se confundir comigo, né? Fica bem parecido. E agora, só fazendo um apanhado geral aqui do campeonato, né? A primeira corrida, vitória do Norris. A gente achava que o Norris teria uma performance melhor. Foi o Esperava pior muito dele. resultado, como nós falamos, foi o pior resultado do Oscar Piastri. Mas já na China, o Oscar Piastri liderou, fez chover, ganhou na China. Tivemos a vitória do Hamilton na sprint, com pole vitória. Foi a única exibição boa do Hamilton até esse ano na Ferrari. No Japão, tivemos uma corrida espetacular do Verstappen, principalmente no quali. Ele tirou aquela pole position no Japão Cara, do talento, puro o, talento. o Japão já mostrou, mostra, quer dizer, o Verstappen ele não precisa mostrar mais nada para ninguém, né? Ele já provou que ele é um piloto fenomenal e que ele está na Fórmula 1 aí com seus títulos e não é à toa, não. Ele não está ali à toa. Mas aquela coisa do Japão ali, o Qualify e a corrida, ele mostrou que ele tem garra de verdade, né, cara? Ele tem garra de verdade. É um cara diferenciado. É um cara diferenciado. Já no Bahrein, nova vitória de Piastri. Lando Norris chegou na terceira colocação, com o Russell em segundo. Cara, assim, a gente começa a olhar os resultados do Norris, você começa a entender o desespero dele e entender por que ele não tem tino de campeão, entendeu?
falta alguma coisinha, falta uma pegada para ele. Falta aquele tapa na cara, fala, pô, eu vou mesmo, tal, pá. E ele, toda vez que você vê uma entrevista dele, ele tá falando do Verstappen. Ah, não, Ele vê o Verstappen, ele se assusta com o Verstappen. O é, Piastri não. O Piastri enfrenta o Verstappen. exatamente. Não, e o Russell? O Russell vai de tudo pra Também, frente. bom, ele e o Russell não podem se ver. Vai com ele para você ver, passou no mesmo corredor, toma cotovelada na cara. Agora, o Norris, filho, o Norris, ele afrouxa pro Verstappen todo momento, cara. É assim, ali eu comecei você começa a perceber que ele vai deixando, né? Vai perdendo o campeonato ali, entendeu? É o que eu No- sinto, pelo menos, né? Nova vitória também do Piastri na Arábia Saudita. Em Miami também deu Piastri. Em Miami que tivemos a segunda sprint do ano com a vitória do Norris. Norris eu falo que aquela acabou caindo no colo do Norris, aquela vitória, safety car ali. Mas é a decisão. Teve, É. além da sorte também, ele parou na hora certa, ele fez a sua opção na hora certa. Então, é que assim, para quem acompanha a Fórmula 1, quem vê, né, as corridas, tem jogada de sorte, mas sim, o cara foi caminhando para aquilo. Tem cara que fala assim, ah, mas o cara quebrou e ele ganhou a corrida. Pô, ele estava em Não. segundo. Ah, o cara fez tal coisa e ele acabou pontuando. Não, ele só pontuou, porque ele estava. Não vai quebrar 10 carros, você vai ganhar a corrida. Né? Não vai. Ele construiu aquilo O para cara estar naquela posição. constrói para estar naquela posição. E às vezes o cara troca o pneu naquela hora certinha e entra um safety car, ou ao contrário, né? O cara não usou, na hora que ele vai entrar, entra o safety car, todo mundo, o cara, ninguém passa ele. Puta, então, E, e, na, na, es- e na sprint de Miami também o Hamilton chegou na terceira colocação. Por quê? Ele construiu aquilo para chegar na terceira colocação. sim, sim. E destacar aqui na sprint de Miami a pole do Antonelli, né? A primeira exibição de gala Cara, mas do italiano. eu tava esperando mais dele ali, só que ele tava tão desesperado naquela largada. Você lembra, não? Ele na Lembro. largada ele perdeu, perdeu tudo que ele fez. Aí Ele falou assim, depois ah, cara. a Red Bull soltou o Verstappen em cima dele nos boxes, É. bateram, aí ele acabou tudo. Então, mas ele, na hora que ele viu aquele monte de cachorro bravo vindo atrás dele ali, ele não deu para ele, não. Ali faltou experiência, né? Faltou experiência. Ali se você tem o Huckenberg naquele lugar ali, ninguém pega ele, não. Passado Miami, Fórmula 1 voltou para a Europa, iniciando a famosa temporada europeia no Grande Prêmio da Emília-Romanha, na E Itália. Romana foi meu primeiro episódio aqui, ó. Foi Primeiro episódio, a entrada do jacaré, que é no é, por cima da é. zebra. Vitória espetacular de Verstappen, tanto que a torcida italiana gritando o nome do Verstappen durante o pódio. A gente não via isso há um bom tempo. Pelo contrário, o Verstappen sofria algumas vaias. Cara, mas assim, a Imola, né, cara? Imola, aquela pista é difícil demais de ultrapassar. Então, ninguém passava ele. E Ele aquela performou, pista né? sinuosa, e ele andando bem. Ele andando bem, ele começou a dar distância, né, cara? Então, você via que o carro ali, para aquela pista, estava bem. E você percebe quando tem temperatura um pouco mais baixa, o carro da McLaren não vai bem. Nenhuma corrida ali que tem temperatura baixa não vai bem. Temperatura mais alta, ele vai melhor. Então, e ali estava mais baixa a temperatura. Então, e ele andando bem, então é merecido, né? Super merecido essa corrida para ele. E nas ruas do Principado de Mônaco, tradicional Mônaco, praticamente decidida a corrida no sábado, o qualificatório. O Leclerc estava com a pole ali e o Lando Norris veio e tirou no último segundo. Essa corrida teve uma coisa inusitada, né? Que começou aí o primeiro ano em que foi obrigatório duas paradas no box em Mônaco. E essas duas paradas no box, cara, foi uma novela mexicana. Quem viu um monte de gente ajudando o O parceiro de jogo de equipe. equipe O cara segurava o segura. ritmo. Deixa o cara dá 3 voltas na frente, daí o cara troca pneu, volta na frente, ainda troca o Aí parceiro, troca a e daí faz a posição, mesma segura. cara, dá um desespero. Mas assim, colocou uma pimenta a mais, né? Eu gostei. Teve gente vi um monte de gente reclamando, tal, mas eu gostei, acho que foi o que faltava ali pra gente não ficar chateado com o Mônaco. Mônaco é muito legal, é muito bonito, tudo jóia, mas sim, para quem gosta de corrida, ultrapassagem, parece até uma coisa, ó, devia ser só uma exibição, não precisa ter corrida ali, né?
porque fica uma coisa desnecessária, né? Porque É, o cara briga mais contra a pista do que contra os outros carros. e Mônaco se mantém no calendário porque é o local onde se fecham os contratos, patrocinadores, Sim, é, sim. as estrelas, todo mundo tá lá em Mônaco, então É, Mônaco não vai sair do campeonato. mas o grande desafio de Mônaco é a corrida, é a pista, não é os adversários. O cara passa lambendo o muro para cá e para lá, uma hora ou outra o cara erra e escangalha a corrida de todo mundo. Agora, Tanto que o qualificatório de Mônaco é espetacular, porque ali é o piloto literalmente triscando o guardrail. então, é muito legal. Eu acho legal o Mônaco por causa do desafio mesmo, porque a corrida em si normalmente é meio pacata, a não ser que chova. Vamos ver o ano que vem com os carros menores, e se continuar esse negócio de duas paradas, pode ser que dê ultrapassagem. Os carros, eu vi um gráfico, né, mostrando os dois carros um lado do outro, o carro de agora um monstrão e o outro carro parece assim uma SUV e um QQ um do lado do outro. Né? A Já um diferença é grande. pouquinho menor. É, E é, vitória do Norris em Mônaco, já na Espanha voltou a vencer o Oscar Piastri. eu torço pelo Norris, cara. Eu queria que o Norris ganhasse o campeonato, cara. Mas eu acho que não vai dar para ele, não. Não vai dar Ah, para não, o ele. Piastri tá muito tranquilo, convicto. Ó, sabe quem o Piastri me lembra? Ele me Né? lembra muito o estilo de pilotagem e a calma do Prost. Sim, lembra muito, lembra Me muito. lembra muito o Prost. Então, o estilo dele é bem esse mesmo. Porque assim, ele é capaz de ficar atrás do cara, ele não fica aqui, Não fica erra, aqui não, atrás, é não pega nada. muito difícil um erro Não do erro, Piastri. não erro, não vou tentar passar também, vou ficar aqui de boa e tá beleza. Não preciso arriscar, não preciso destruir meu carro. E vou embora. Agora, o Norris, você tá me saindo bem o Mansell, né, velho? Poxa, o Eu Mansell vou ainda é um Mansell passar, piorado ainda, porque eu o vou Mansell era passar, mais atirado. eu vou passar, cara. Eu vou passar. Eu enfio o carro de 10 e vou passar. E Né? foi o que ele fez na última etapa, Grande Prêmio do Canadá, vitória do Russell, com o Verstappen na segunda colocação, Antonelli chegando ao seu primeiro pódio, o italiano aos 18 anos, primeiro pódio do Antonelli pela Mercedes. E É, no finalzinho da prova tivemos lá mais um desespero de Lando Norris. cara, Bateu atrás, poxa. aquela dele foi ridícula, cara. Assim, você não pode esperar um negócio aqui do piloto é, aspirante a campeão mundial, né, cara? Aquilo ali, o cara tinha que ter jogado pro outro lado por fora, ou esperar em algum outro lugar, ou ficar ali. Na pior hipótese, ele ficasse ali. Agora, ele tentar passar naquele lugar, você começa a olhar as cenas, né, cara? Cara, e ele ficou desesperado, errei. Toda hora errei. Perdeu, zerou, né, cara? Zerou. Tudo bem que o campeonato é longo, ainda dá para ele alcançar o Piastri, cara. Mas Ah, sim, mas não dá para ele ficar zerando, não. então, mas na minha opinião, o maior errado ali tá a McLaren. A McLaren, me desculpe, se é a Ferrari já fala, amigão, aqui o importante é a equipe, não Segura. passa. Traga as crianças para casa. Se traz as crianças para casa, era mais negócio. Era mais Que foi a, negócio. que foi a única pista até agora que a McLaren não performou bem. Até, Sim, até, sim. até tem a questão de estar um pouco mais frio, a questão do asfalto, não é um circuito regular, fica dentro do parque. Então tem todas essas questões E eles que também, afetam. eles também não levaram nenhuma atualização, né? Pensando em atualização, eu não acredito que ninguém mais leva atualização. Porque assim, os caras vão ficar gastando dinheiro nesse campeonato, sendo que, não sei se todo mundo sabe, né? O pessoal que acompanha a Fórmula 1, que tem um limite de gastos no ano. E se o cara investir muito esse ano, ele vai gastar dinheiro que seria para o carro do ano que vem. E o carro do ano que vem, esse é um carro que vai andar 6 anos. Por mais que ele coloque atualizações, é por 6 anos que vai estar com aquele carro. Ele não vai poder fazer grandes atualizações do carro depois. Vai ser pequenas atualizações. Então, se ele gastar muita grana com esse campeonato, ele compromete, de repente, 6 anos de campeonato. No lugar de qualquer equipe ali, não faz mais nada, filho. Usa aí. Usa o jeito que tá, né? Usa. Diz que a Williams está fazendo isso, né? Usa a peça do carro do ano passado. Põe aí, anda aí para ver o que dá e o ano que vem a gente vai. Investe pro outro ano. Porque E senão o cara. fica complicado. E o Fica Mundial complicado segue mesmo. aqui com a liderança do Oscar Piastri, que abriu
uma boa diferença agora do Norris, 22 pontos. Em terceiro vem o Verstappen. Em quarto, o Russell. Já no Mundial de Construtores, há uma liderança folgada da McLaren, seguido pela Mercedes, a Ferrari, a Red Bull praticamente com os pontos do Verstappen na quarta colocação, seguido pela Williams, a Haas, a Racing Bulls, a Aston Martin, a Sauber e na lanterninha a Alpine do Flávio Briatore, Jacaré. Escutei essa semana aí que tem gente grande da Ferrari que queria o Briatore na Ferrari, né? Tem diretores lá, pessoal querendo, pleiteando que o Briatore vá para a equipe da Ferrari. Eu não gosto do Briatore, eu tenho um horror daquele cara lá, mas ele realmente ele tem um tino pro negócio, né, cara? Isso é inquestionável. Mas o que ele fez com o Piquezinho e com outros pilotos aí é uma sacanagem. E a volta dele à Fórmula 1 tem um motivo que é a questão. Ele foi banido da Fórmula 1. Ele só voltou à Fórmula 1 porque a legislação europeia não permite o banimento do trabalho. Então ele não poderia ser banido de trabalhar. E aí depois fizeram um acordo em Briatore e Fórmula 1, acabou com o banimento, e aí ele pôde voltar agora pela É o que. Alpine. Mas Então, não foi porque a Fórmula 1 perdoou nada, foi porque a legislação europeia não permite que ele seja banido do trabalho. É algo então, que tem na Europa e realmente então ele não pode ter essa pena perpétua. é uma coisa que é uma sacanagem, porque ele, na verdade, acabou com a carreira na Fórmula 1 do Piquezinho, né? Nelsinho acabou a carreira dele, ele saiu, o Briatore saiu, voltou e tá tudo certo. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo do Por Cima da Zebra. Semana que vem, Grande Prêmio da Áustria. O que esperar da Áustria, Jacaré? Tá aqui os horários dos treinos livres, qualificação Cara, e corrida no domingo. o Casa da horário Red Bull. caso da Red Bull, isso que eu ia falar. Essa pista é bem sinuosa, ela tem uma curvana bem legal, umas curvas deitadas, né, parecendo com um circuito oval, né? Tem umas coisas legais essa corrida, tem pontos de ultrapassagem. É, é a casa da Red Bull, então praticamente a casa do Verstappen. Mas eu acho que lá da McLaren, na minha opinião, e o horário é um horário legal, né, para a gente assistir. Então, Corrida eu, 10 da manhã. é um horário bom aí, dá para a gente ir na missa aí 7 horas da manhã, e dá para a gente acabar a corrida e almoçar com a família. Então, eu acho que é um horário bom de corrida, né? Isso daí. Semana que vem estaremos de volta com os comentários sobre o Grande Prêmio da Áustria. Gostaria de deixar um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. A gente se vê semana que vem. Falou!